Emoções intensas podem ser como tempestades, mas aprender a cuidar do que sentimos nos permite navegar com serenidade pelos mares da vida. Eu sou Amanda Soares e este é o Sabercast. Por aqui eu compartilho insights sobre sabedoria de vida e espiritualidade, dicas práticas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Bora para um novo episódio? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast. No dia oficial do Hoje Eu Começo, eu quero continuar a falar aqui na nossa minissérie sobre resiliência, sobre mais um tópico aqui muito importante para nos ajudar a viver e a superar os dias difíceis, as situações complicadas e as tribulações que muitas vezes acontecem no nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a agilidade emocional, sobre como a gente precisa aprender a cuidar dos nossos sentimentos e como eles podem agir de forma negativa na nossa vida, fazendo com que aquilo que já estava ruim fique pior ainda. Então, hoje vamos abordar este assunto que é muito falado, mas que na prática realmente é um tanto difícil de executar, que é cuidar das nossas emoções. Eu quero falar com você hoje, nesse episódio aqui, sobre 3 sentimentos que nós temos, que vêm aí sobre as nossas vidas e que, se não forem bem tratados com a devida atenção, podem sim se tornar verdadeiros vilões em nossas vidas. Eu poderia trazer aqui N outros sentimentos, mas quero ressaltar apenas 3 aqui para a gente discorrer no nosso Sabercast de hoje. Mas antes disso, eu quero falar aqui para você que talvez esses assuntos, esses sentimentos te tragam aí situações que você viveu e nada adianta se nós não buscarmos ajuda profissional quando nós identificarmos que está insustentável lidar com essas emoções sozinhos, Nós já temos ouvido falar bastante sobre depressão, sobre ansiedade. Realmente muitas pessoas elas estão vivendo sobre este transtorno, mas algumas acabam tentando lidar com isso sozinhas, outras acabam vendo que não conseguem mais. Então, de nada adianta nós termos o conhecimento de N assuntos de formas abrangentes ou mais rasas, se nós não identificarmos qual é a nossa necessidade a partir deste assunto. Então, quero trazer aqui a abertura deste nosso episódio, trazendo para você a consciência de que se alguns desses sentimentos têm te impedido de viver a sua vida de uma forma normal, têm te limitado a fazer as suas tarefas, que você possa usar disso como um termômetro para identificar que talvez seja um momento oportuno para você procurar a ajuda de um profissional, tá? De um psicólogo, de repente, se ele te encaminhar, havendo a necessidade para um psiquiatra, mas que você não deixe de buscar ajuda quando você perceber que isso está dominando você e você não consegue dominar mais, certo? Então, hoje eu quero trazer aqui alguns sentimentos que a gente tem, na nossa vida, no nosso dia a dia, que é a ira, a inveja e a raiva. Elas estão muitas vezes interrelacionadas entre elas, Uma pode ocasionar a outra ou não, pode seguir a ordem ou não, mas fato é que todos nós em algum momento nos iramos com situações. Muitas de nós muitas vezes deixamos com que penetre no nosso coração uma inveja, pode ser aquela inveja boa, como dizem, mas em algum momento a gente se permite viver essa inveja, que nada mais é do que a comparação, e quem compara para realmente, e acaba deixando de viver a sua vida porque começa a prestar atenção só no outro. E muitas de nós, inclusive talvez, quem sabe até hoje, dependendo do horário que você está ouvindo este episódio, passou aí por um momento em que gerou em você algum certo tipo de raiva. São emoções intensas que, se não forem
controladas, que se não forem gerenciadas, elas podem sim se tornarem tempestades emocionais que vão prejudicar o nosso dia, que vão atrapalhar toda a nossa rotina, que vai consumir o nosso bem-estar, e isso não é legal, né? Então a gente precisa aprender a ter este domínio próprio, mas muito mais do que isso, saber cuidar dos nossos sentimentos. E a gente só consegue cuidar daquilo que a gente treinar para isso. Então, é um treinamento, certo? Então, falando um pouquinho sobre a ira, né? Essa emoção poderosa que, quando não controlada, pode resultar em consequências graves, né? Quem nunca passou por uma situação onde se irou e acabou falando que não devia, acabou contando o que não deveria ter contado, acabou expondo coisas que não caberiam naquele momento, acabou não sabendo agir de forma sábia, mas que acabou sendo a mulher tola, que destrói o seu lar com as suas próprias mãos, porque deixou a ira, esta pequena ação de irar-se, falar mais alto. E aí, como eu sempre digo, né, e venho dizendo aqui nessa série, a gente precisa aprender a racionalizar as coisas. Porque quando a gente racionaliza, a gente começa a entender quais são os gatilhos que estão gerando certos tipos de sentimentos na gente. E aqui falando da ira, que você possa analisar aí no seu contexto, na sua vida, no seu histórico, quais são os gatilhos que estão gerando possíveis momentos de ira na sua vida. Aqui em casa eu sempre converso muito com meu marido, né? A gente tem isso muito bem alinhado, nem sempre acontece de forma perfeita, e aí eu preciso estar lembrando ele, inclusive, sobre isso. Tem certos tipos de comportamento que ele tem que me deixa irada, né? E aí eu me lembro do que a Bíblia diz, irai, mas não pequeis. E eu tento não pecar, mas às vezes é difícil, né? Eu confesso, eu sou humana. Não é porque eu estudo sobre comportamento humano que eu sou perfeita, viu, gente? Eu sou humana e erro tanto quanto você que está aqui me ouvindo, mas a gente busca cada dia errar menos e acertar mais. E aí eu identifiquei já alguns gatilhos padrões que de forma consciente, de forma inconsciente ou de forma com intenção realmente dele de me irritar, acaba me irritando. E aí eu tenho que sentar e falar, Bruno, a gente já cansou de falar sobre isso. Eu já cansei de conversar sobre isso com você. Você já sabe que isso me tira do sério, que isso me deixa irada, que eu tenho vontade de voar em cima de você. Então, por favor, meu amor, não faça mais isso. E aí eu vou confessar com você, minha grande ouvinte do Sabercast. Tem vezes que o meu lindo e maravilhoso marido, que eu tanto orei pelas mudanças dele, acaba identificando que aquilo me irrita e como uma forma de fazer uma gracinha, ele faz de propósito justamente para me irritar. Que se eu foge até as palavras, se eu retruco aquela atitude dele, ele me irrita ainda mais, para me ver sair do sério mesmo. E aí eu fico imaginando, meu Deus, eu acho que ele quer minha atenção. Só que o bichinho não sabe expressar a necessidade dele de atenção, e aí ele expressa desse jeito, me irritando, para chamar atenção. E às vezes eu falo para ele, você gosta que eu brigue com você, né? Porque não é possível, você já sabe que isso me irrita, eu já falei várias vezes e você continua fazendo. Por que, criatura? Eu não sei se isso acontece aí na sua casa, mas aqui às vezes isso acontece. E aí eu já identifiquei que o gatilho se eu retruco a atitude dele, ele começa a me irritar ainda mais e vai ter uma hora que eu vou perder a linha, que eu vou sair de mim, eu vou perder o controle, eu vou perder a estribeira, meu freio da minha língua vai precisar trocar a pastilha, porque não vai frear mais nada. E aí agora, racionalizando isso, eu já entendo, opa, ele quer minha atenção. Ele quer me tirar do sério. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu não estou ouvindo.
E depois, no momento oportuno, eu vou dar a atenção que ele quer, que ele precisa. Entendem como muda a situação quando a gente consegue cuidar dos nossos sentimentos? Como que a gente cuida de uma criança? Entendendo qual é a necessidade dela. Aquele sentimento, ele vem para a gente com qual necessidade? E muito além disso, ele vem para a gente a partir de qual necessidade do outro e que faz esse sentimento ser gerado em mim. Percebem que muda um pouco a visão e a percepção das coisas? E aí, falando aqui sobre a inveja. A inveja é um sentimento que muitas vezes surge, como eu disse aqui, de comparações que a gente faz e que nos prejudica. A gente precisa entender que aquilo que é do outro não necessariamente é para a gente. A vida do outro é a vida do outro, não é a minha vida. Como eu disse aqui anteriormente, essa frase veio de um psicólogo que eu acompanho, que ele diz que quem compara, para. E quem admira, mira. Olha a diferença. Se eu estou me comparando, eu vou parar, porque eu vou parar a minha vida para olhar a vida do outro e querer viver aquilo que Deus não reservou para mim, porque Deus reservou para o outro. Mas diferente de uma inveja, se eu admiro a outra pessoa, eu consigo ter a clareza que eu não estou querendo ter a vida que ela tem ou viver a vida que ela tem, mas dentro daquela característica, daquele adjetivo específico, eu posso mirar na outra pessoa para que eu consiga replicar e condicionar isso para a minha realidade, na minha vida. Percebem a diferença? É identificar que eu tenho que aprender também a ser grata pelo aquilo que eu tenho e eu não devo ansiar por aquilo que não é meu. É sobre eu saber me contentar com aquilo que com as minhas próprias mãos eu estou construindo e que se eu sinto que algo está me faltando, com certeza seja porque eu não estou fazendo tudo aquilo que me caberia fazer. Só assim eu vou conseguir superar a inveja e essa percepção de que eu tenho a necessidade de estar sempre me comparando com as outras pessoas. Entendem? E aí, por fim, a raiva, que deixei aqui por último, mas que é uma emoção que, se a gente não aprender a gerenciar, pode se tornar em um ressentimento tão grande que, além de prejudicar a nossa paz interior, pode até acarretar em doenças. Pode até nos tornar uma pessoa amargurada. Uma pessoa que ela não sabe estar em meio a outras pessoas sem, através da sua comunicação, seja ela verbal ou não, expressar a raiva que ela carrega e faz questão de alimentar cada dia. E aqui eu quero trazer um grande segredo, que é tão óbvio, mas que talvez você tenha dificuldade de praticar, mas eu quero te encorajar hoje a se tornar uma mulher sábia e ousada, que é transformar esta raiva em algo muito mais controlável através da compreensão e através de um simples pedido de perdão. A compreensão vai vir do compreender a situação, não tirar as nossas próprias conclusões. E o perdão vai vir como uma chave que abre um cadeado, que vai nos tornar livres e libertas, não só da raiva, mas de todo e qualquer sentimento que quiser tirar a nossa paz interior. Essa jornada de autoconhecimento que eu quero te propor aqui durante essa série de resiliência é para fazer você realmente começar a pensar de uma forma diferente, começar a construir essa transformação emocional, começar a construir essa agilidade emocional para gerenciar as suas emoções, para que você consiga identificar de que elas existem, elas fazem parte de você, mas elas não dominam quem você é.
elas não dominam o seu falar, elas não dominam o seu agir, elas não dominam os seus contextos sociais, mas você tem domínio sobre ela. E você sabe dosar até onde ela pode influenciar ou não na sua vida, seja ela de forma positiva ou seja ela de forma negativa. Cuidar do que sentimos é um passo essencial para uma vida mais plena e mais equilibrada. E como eu disse e repito aqui, se você perceber que você não está mais conseguindo dominar as suas emoções, talvez este seja o momento de você pedir e procurar a ajuda de um profissional para te ajudar neste momento. Não é vergonha para ninguém, não é rótulo de louco para ninguém, mas é questão de agir com sabedoria, de entender que aquilo que eu não posso controlar, eu posso pedir ajuda para que alguém mais apto a me ajudar nisso me direcione a como eu posso lidar melhor com essas situações. Não deixe com que as coisas venham a se tornar uma bola de neve. Não deixe com que você venha a perder pessoas que importam para você. Não deixe que você venha a perder oportunidades de trabalho ou de negócios por você não saber ter essa agilidade emocional. Mas comece desde agora a cuidar dos seus sentimentos, a cuidar das suas emoções, a analisar não somente esses 3 sentimentos que eu trouxe aqui, mas outros sentimentos que você tem percebido que de alguma forma têm interferido no sucesso e na progressão da sua vida, da forma que você imaginava ser merecedora para viver. E que, como eu disse aqui, se estiver difícil para você, talvez seja o momento de você conversar com alguém sobre isso, para te ajudar a resolver essas questões e a aprender a lidar com essas situações quando elas aparecerem novamente. Eu quero te convidar a compartilhar este episódio e os episódios anteriores aqui onde eu venho falando sobre resiliência com mais pessoas, com mulheres que você conhece e que seriam de grande efeito estarem ouvindo este momento de sabedoria que eu estou compartilhando aqui no nosso Sabercast. Quero lembrar você que toda segunda-feira, no dia oficial do Hoje Eu Começo, é dia de episódio novo aqui no nosso Sabercast, que está sendo disponibilizado aqui no nosso canal oficial, que é o Spotify, mas que você também, se tiver maior facilidade, pode estar ouvindo através do YouTube. É só digitar lá Sabercast, você vai me achar lá no YouTube também e vai poder ouvir com mais calma e mais facilidade, se essa plataforma for mais fácil para você manusear, certo? Este foi o nosso episódio de hoje, compondo aqui a nossa minissérie sobre sabedoria. Salvo engano, ainda temos mais um episódio. A semana que vem a gente fecha esse ciclo dessa minissérie sobre resiliência com o nosso episódio 64, que está por vir, talvez, se eu não errei na contagem aí, que você possa estar comigo nessa jornada. Não desista no meio do caminho. Às vezes as palavras podem ser duras, elas podem mexer sim com você, mas eu também me deixo à disposição lá no meu Instagram, @amandasoares.8, para você compartilhar aí os seus anseios, as suas necessidades e quem sabe eu te ajudar também um pouco mais profundamente, certo? Deixo os meus votos de paz e sabedoria, um grande beijo para você, uma excelente, abençoada semana e até o nosso próximo episódio.